Dá para acreditar que esse colar aqui foi feito de papel? Pois aqui no meu canal de Val de Valquíria, tu vai aprender muita coisa bacana de papel machê. E hoje, nesta aula, eu vou ensinar todo o passo a passo desse colar, desde a confecção das contas até o acabamento. Então, assiste toda a aula que tem muita coisa legal. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Primeira coisa que eu tenho que conversar para vocês que é, eu tava com dúvida de como fazer os furos, porque eu faço numa furadeira com suporte, os furos das minhas contas, mas como eu sei que a grande maioria de repente não vai ter, pode ter furadeira, mas não vai ter o suporte que eu uso, eu pensei numa maneira que fosse fácil de vocês fazer o furo, porque tem outra maneira, pode fazer a conta maciça. Mas a conta maciça vai levar uma vida para secar, mesmo, eu acho que mesmo no calor. Então, o que eu pensei? Eu pensei de pegar um palito e usar no meio da peça. E aí, a gente vai fazer a conta ao redor deste palito. E aí, quando a conta secar, a gente simplesmente puxa o palito do miolo da conta, ele sai perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês onde eu já tenho pronto. Esse aqui eu fiz hoje de manhã para me experimentar, para me ver se dava certo. E realmente deu, ó. Ficou perfeito. Então dá pra pôr e tirar. Então, se quiser um buraquinho maior, pode usar palito de churrasco, mas eu não aconselho. Eu acho que palito de dente é o suficiente. E aqui passa bem uma cordinha, essas cordinhas que a gente compra para biju, para colar, tranquilo, tá? Então, aí a gente vai começar a fazer. Eu vou fazer vários formatos. E depois a gente vai passar o papel machê e depois a gente vai pôr para secar e depois pinta. Tá, então aqui o primeiro que eu vou fazer assim uma coisa não redonda como essa que eu fiz. Eu vou fazer um pouquinho mais tipo de uma moeda. Tá? Então a gente põe o bonito dessas peças aqui é exatamente isso. É o inusitado da coisa, a gente não sabe direito o que vai ficar. E depois de dar bem amassadinho aqui, ó, com o palitinho no centro, a gente põe o papel alumínio, tá? E o papel alumínio vai ajudar a fixar aquele primeiro papel que a gente colocou. Eu acho que o jornal é melhor, mas como eu não sei onde é que compra o jornal hoje em dia, nem sei se existe mais jornal impresso, então eu estou usando as revistas velhas. Então, esse aqui tem esse formato, ó, e a gente vai pôr eu primeiro vou fazer todas as pecinhas, para depois a gente, ó, então esse aqui ficou nesse formatinho aqui. Então, depois eu vou fazer uma coisa mais cilíndrica, quer dizer. E aí, um quadradinho, aí um redondinho menor, um redondinho maior, e assim a gente vai fazendo, vai criando as continhas. Lembrando que depois disso aqui a gente vai pôr a massa e essa conta vai crescer. Então, se quer uma coisa menorzinha, faz menos recheio, no caso, tá? Esse aqui eu vou fazer tipo de um cilindro. E depois, se não ficar bem legal aqui, ó, o formato, a gente arruma na massa. Vai arrumando na massa. E o papel alumínio ajuda a fixar muito bem. Depois a gente vai pôr a massa. E ele vai ficar bem legal. Esse aqui é tipo de um quadrado, ó. Então faz assim, aperta nas laterais e faz tipo de um quadrado. Porque normalmente o quadrado eu faço empilhando papelão, para ficar bem quadradinho. Mas aí, no caso, eu vou furar com a minha máquina. Então, como eu não vou furar com a máquina aqui, a gente vai fazer a partir do palitinho, então tem que ser feito dessa forma. Pode fazer o formato de um quadrado aqui, ó. Aperta nas laterais, assim. E fica o formato do quadradinho.
fazer uma outra bolinha aqui. Às vezes o palito está meio deslocado pro lado, a gente bota mais um alumínio aqui para ele ficar mais pro meio. Ó, tem um de cada formato aqui, ó. Agora eu vou terminar os outros, que é mais ou menos, basicamente isso aqui. Aí eu já mostro, só vou fazer 11, aí depois eu mostro os outros para vocês prontos. Uma outra forma também para fazer as peças mais de quadradas, você faz furar o papel, em vez de envolver o papel ao redor do palito, fura o papel e pode fazer assim, esse aqui, tipo moeda aquela que eu falei, ela fica mais bonitinha, fica mais fácil de fazer, inclusive, ser mais fininha. E a gente pondo o papel alumínio, amassa do jeito que a gente quer, ele vai ficar um formatinho legal. Tá, agora chegou a hora de pôr a massa na continha pronta. Então, se tu tá gostando do meu vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, para esse vídeo chegar em mais pessoas que gostam dessa técnica. Isso me ajuda bastante, principalmente com o comentário de vocês. E com essa minha comunidade crescendo, eu tô muito feliz. Sinal que tá dando certo. Eu gostaria que vocês me dissessem, que vocês, para quem assistiu mais os meus vídeos e quem não assistiu, peço que assista, para me dar um feedback, dizendo se está gostando, se está sendo simples de entender o que eu estou explicando. Para mim isso é muito importante. Agora tá pronta a continha, ó. Agora é só deixar secar. E como hoje não tem sol aqui, eu vou pôr no ventilador. E quando tem sol, eu ponho no sol, no seca-sol, seca mais rápido. Mas o ventilador também quebra bastante o galho. Pode ir fazendo formato assim, ó, com o dedo. Fica bacana também, eu já fiz umas assim. Massa assim. Aí a gente vai modelando, faz uma textura com o dedo, assim. Depois que seca, fica bem legal. Tem uma infinidade de maneiras, então vocês têm que pôr a criatividade a funcionar. Normalmente eu faço assim duas menorzinhas para as pontas e as outras maiores no meio. Tá, aqui tá tudo prontinho. Agora eu vou pôr no ventilador para secar, para depois a gente pintar. Então ficou fácil de fazer assim, uma maneira que eu iria mostrar assim, pisar a furadeira, e ficou ótimo. Tá, depois a gente eu vou fazer um degradê de rosa, um rosa chão, uma coisa assim, eu já escolhi até a cor, pra depois a gente decorar as pecinhas. Tá, então agora eu escolhi essa paleta em tom de rosas. Então aí a gente vai pintar tudo de liso e depois eu vou começar a fazer a decoração em cada conta. Umas vão ser lisas, as outras estampadas. E vou fazendo assim para vocês verem, tá bom? Aí eu distribuí assim os 3 maiores centrais e vai diminuindo o tamanho da continha para as extremidades, tá? Agora eu vou começar a decorar e fazer várias estampas aqui, depois 1 ou 2 eu vou deixar liso, mas no geral eu vou estampar. Eu vou fazendo assim aleatoriamente, não tem nada predeterminado. Vou pegando a conta e vou pensando como é que eu vou estampar. Aí vai só saindo as diferentes estampas. Não precisa ser uma coisa muito bem definida, porque como é o papel machê é uma coisa bem rústica, eu faço os desenhos assim meio
Meio simplesinho assim, sem muito acabamento, e fica bem legal. Tá, agora eu vou montar, vou entremear com essas continhas de madeira, que eu acho que funciona muito bem com papel machê, a continha de madeira. Começando com a continha, e vai indo. Prontinho. Agora, eu vou colocar esses 2 fios para fazer a regulagem. Então, a gente põe aqui e dá um nozinho em cada ponta. É assim que normalmente eu faço. Até de repente dá 2 nozinhos, porque esse fio é meio fino, ele pode escapar. Eu já tinha envernizado todas as continhas, eu acho que eu acabei não falando isso. Envernizei tudo com verniz fosco, passei 2 demão em cada uma das continhas, tá? E aí não tem problema de estragar. Então, tá aqui o nosso colar. E fica lindo. Dá pra fazer qualquer cor, qualquer tipo de estampa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que eu preparei com muito carinho. E tem muita gente lá no Instagram que me pedia aula de bijuteria, e lá no Instagram não tem como fazer, como faço aqui no YouTube, que é tudo bem esmiuçado. E eu procurei explicar tudo que eu faço nas minhas peças, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem. E eu peço que curtem, comentem, compartilhem meus vídeos para poder chegar em mais pessoas que gostam dessa técnica linda que é o papel machê. Agora no final desse vídeo eu vou deixar o cardzinho da aula passada, que foi de brinco. E a aula que vem eu vou fazer um bracelete, tá? Então aguardo vocês para as próximas, um grande beijo e obrigada por tudo.